Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Na última sexta-feira, a Aviação Dedo de Deus informou o aumento do número de linhas a partir desta segunda em consequência do retorno das aulas. Porém, nesta terça-feira, recebemos algumas reclamações de localidades do 2º Distrito de Teresópolis em um vídeo mostrando a situação de uma dessas linhas, né? Segundo moradores aí do 2º Distrito, na parte da manhã a situação é complicada e também em alguns horários. As pessoas que entraram em contato com a nossa redação através do 2742-9977 relataram essa situação aí, 6h30 da manhã de terça-feira e ônibus lotado no 2º Distrito de Teresópolis. Segundo eles, a situação se repete nas linhas de Providência, Água Quente, Pessegueiros, Brejal, Cruzeiro, Arrieiro e Três Córregos, ou seja, todas que vêm do 2º Distrito praticamente em direção ao centro da cidade. Recentemente, você viu aqui na Diário TV essas imagens aí divulgadas pela Prefeitura, né, das novas instalações do terminal rodoviário, uma obra milionária patrocinada pelo governo do estado. O prefeito Vinícius Clausen esteve lá na rodoviária, vistoriou as obras e foi feita a promessa de entrega desse novo terminal José de Carvalho Janotti no mês de abril. Porém, vejam só o registro feito nesta terça-feira. Deu aquela pancada de chuva e olha só como ficou o nosso reformado e quase pronto terminal rodoviário em estilo enxamel e tudo mais que vem sendo anunciado aí pela Prefeitura em parceria com o governo do estado. Vazamento de novo em vários pontos do telhado do terminal rodoviário. Aí o passageiro está ali comprando a passagem com o guarda-chuva aberto, né, para não se molhar. E em vários pontos aí do terminal rodoviário, goteira para todo lado, né? O que chama a atenção é, olha só o tamanho, olha só a proporção dessa goteira aí, né? Não foi um probleminha pontual, né? A gente até vê ali uma sinalização em alguns pontos, mas aí não está sinalizado não, né? Mas não dá para remendar telhado, né? Ainda mais com o valor que essa obra está saindo aí para o governo estadual, né? Não adianta pintar a parede, deixar o telhado vazando água e ficar tudo bonitinho, estilo aí do sul do país, se a realidade das goteiras continua. Falando em chuva, esse pancadão aí da tarde de terça-feira causou um problema, causou a repetição, na verdade, de um problema que vem ocorrendo ali na rua Oscar José da Silva, no bairro do Panorama, né? Conecta ali Panorama ao bairro de Pimenteiras. Olha só de novo a rua. Choveu forte e abriu de novo a rua Oscar José da Silva. De novo, há 3 semanas, mais ou menos, a situação se repete. Lá quando iriam fechar o corte da barra, aí choveu, deu aquela chuva forte, que alagou a cidade toda, a rua abriu. Aí fecharam, fizeram a troca da manilha, asfaltaram, aí passou alguns dias, abriu de novo, uma partezinha menor. Trocaram a manilha e agora, terça-feira, chuva novamente e outra vez situação de risco e rua interditada no bairro do Panorama por conta desse sistema precário antigo de manilhas da cidade. Em alguns locais a gente percebe que não adianta fazer somente aquele reparo pontual, né? Quebrou uma manilha e troca aquela manilha. Tem que se pensar em galeria, tem que se pensar em trocar o sistema todo, porque mudou a estrutura da cidade, né? Cada vez mais telhados e menos locais onde a água pode escoar para o solo, né? Ou seja, tudo asfaltado, tudo cimento e telhado jogando água na rua. Ocorre isso aí. Não vai aguentar essa rede aí de 40, 50 anos atrás. Temos também um flagrante aí do bairro do Vale do Paraíso, né? O volume de chuva desta terça-feira. Olha só, rua Gago Coutinho, no Vale do Paraíso. Olha a quantidade de água descendo aí no Vale do Paraíso, pertinho da Secretaria de Serviços Públicos, né? A quantidade de lama, de água. Realmente, essa pancada de chuva causou alguns problemas. A Hermitage também tivemos alagamentos pontuais, né? Mostrando que, mais uma vez, a cidade não se preparou adequadamente para o período de chuvas, né? Temos ainda mais 2 meses aproximadamente aí nessa situação e todo mundo preocupado, né? Quem mora perto de encosta, quem mora perto de rio e quem mora nessas ruas que alagam frequentemente, né? Às vezes você nem mora em uma área considerada de risco, mas está lá com o seu carro no bairro da Hermitage, de repente está no meio de uma enchente, é arrastado, perde o veículo, até corre o risco de perder a vida.
Na cascata do Imbuí, os moradores reclamam da falta de iluminação pública, né? Recebemos essa imagem só para ilustrar, né? Apesar da altíssima taxa de iluminação pública que vem na conta da Enel, mas quem recebe dinheiro é a prefeitura depois. Rua dos Andaraís, segundo os moradores, todos os postes de luz desligados. Segundo eles, esse foi o primeiro, apagou, depois todos os postes lá da Rua Andaraí, no bairro da Cascata do Imbuí, na mais completa escuridão. Muitos jovens sonham com a carreira militar, principalmente na aeronáutica, marinha, exército, mas para ingressar nessas forças é necessário participar por um rigoroso processo seletivo e, consequentemente, uma preparação também muito intensa. O repórter Luiz Bandeira esteve hoje em um desses cursos que tem preparado os jovens para essa promissora carreira. A carreira militar é o sonho de muito jovem que sai do ensino médio, do ensino fundamental. E para saber como ingressar em uma carreira no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, nós vamos até um curso preparatório para mostrar como fazer para entrar numa carreira militar. O coordenador pedagógico do Foco Ensino Personalizado, o capitão PM Jorge Apolinário, falou dos concursos regulares para acessar uma carreira militar. Vamos lá, nós temos os concursos, né, da Polícia Militar e Bombeiro Militar, né, de soldado, por exemplo, que são aqueles concursos que dependem da vontade dos governos. Um exemplo agora é o próprio concurso da PM, né, que todo mundo está esperando, né, mas o governador ainda não deu autorização. Mas nós temos concursos que já estão previstos para esse ano e que saem regularmente. Ou seja, são concursos que a gente tem uma previsibilidade, tanto pedagógica, uma organização para você montar um cronograma e desenvolver um trabalho de estudo para o aluno, né, sem depender da vontade, né, de qualquer governo nesse sentido. São os concursos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Academia, né, do Bombeiro, aqui do Rio de Janeiro, da Academia Militar, do Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais e também de Barro Branco, que é a Academia Militar de São Paulo, também inserido nesse contexto. O coordenador pedagógico do Foco Ensino Personalizado disse que há a possibilidade de cursar o ensino médio tanto na Marinha quanto na Aeronáutica. Inclusive, né, muitas pessoas não sabem, mas o ensino médio, né, que é disponibilizado tanto pela Marinha quanto pela Aeronáutica, né, é um ensino médio de altíssimo nível. Então, mesmo que seu filho não queira ser militar, ele pode sim fazer um ensino médio de qualidade, né, e depois, se ele não quiser, efetivamente vai estar preparado para qualquer vestibular, seja medicina, seja engenharia, seja TI, para qualquer curso que ele quiser. O coordenador do curso diz que cada aluno recebe um trabalho personalizado. Nosso curso é foco, né, ensino personalizado. Né? Por que isso? Primeiro que nós trabalhamos com turmas reduzidas. Né? Nossas turmas são pequenas. Né? Aproximadamente, no máximo, você trabalha aqui com 20 alunos. E então, a gente consegue fazer um trabalho personalizado. E como é que é esse trabalho personalizado? Quando o aluno chega aqui, ele é diagnosticado com uma prova que a gente chama de prova de diagnóstico. E a partir dessa prova de diagnóstico é que a gente elabora o cronograma de estudo personalizado para cada aluno. Essa é a rotina do aluno que quer passar num concurso de altíssimo nível, que são as escolas militares. Jorge Apolinário, que é capitão da PM, diz como é o regime jurídico da classe. Os regimes jurídicos são diferentes, né, de um servidor civil. E não é qualquer servidor. Primeiro porque o tempo de serviço, por exemplo, nosso é diferente. Você trabalha 35 anos e vai embora. Você não precisa ter nenhum limite de idade para se aposentar. E outra, você tem um plano de carreira que te garante, ao final, né, ter uma aposentadoria sem que você tenha nenhum tipo de complementação, que é o que a gente chama de paridade e integralidade nos vencimentos. Então, tudo que um militar da ativa recebe como aumento, isso também é garantido para quem está lá na reserva. Isso para um jovem hoje, talvez ele não vislumbre essa possibilidade, mas lá no futuro, né, é uma grande diferença. Jorge Apolinário falou também das oportunidades na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. E as oportunidades são inúmeras. Vamos lá. Começando pela Marinha. A Marinha tem duas portas de entrada importantes para o oficialato, que é a Escola Naval, né, e também a EFON, que é a chamada Marinha Mercante.
E tem a aeronáutica, que é a Academia da Força Aérea, onde formam os pilotos, né, que vão aí trabalhar aí nos caças, né? Muitas vezes o jovem sonha em ser piloto e gosta desse ambiente, né, da aeronáutica, então é a Academia da Força Aérea. E tem a SpaceX, que fica aqui no Rio de Janeiro, né, ali em Resende, né, a AMAN, que prepara os oficiais do Exército, oficiais de carreira, que a gente chama, né? Então, Jorge, endereço, contatos do Foco. Então, nós estamos localizados aqui na Várzea, né, na rua Tenente Luiz Meirelles, número 20, sobre a loja. Né? O nosso Instagram é foco.ensino personalizado e vai lá, troca mensagem que a gente vai ter um prazer em te atender. Mais detalhes sobre esse assunto na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis. A Polícia Militar retirou de circulação uma motocicleta roubada. Essa Honda CG Fan de cor preta, motor 125, passava ali pela Avenida Rotariana, no bairro do Soberbo, e o condutor foi parado, né, pela Polícia Militar em operação. O pessoal do setor RAIS parou a motocicleta, foi verificar, né, a situação de registro do veículo e constatou que se tratava de um produto de roubo. Essa moto, ano 2006, foi tomada por bandidos na área da 29ª Delegacia de Polícia, em Madureira, no Rio de Janeiro. O condutor, um homem de 36 anos, alegou desconhecer a procedência ilícita. Ele foi levado para a 110ª DP e autuado pelo crime de receptação de produto de roubo, sendo liberado para responder ao processo em liberdade. Se condenado, pode pegar até 3 anos de prisão. A Honda ficou apreendida para ser devolvida ao proprietário. As principais instituições de montanhismo do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, né, a FEMERGE e a CBME, têm protestado contra a concessão do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a terceirização de serviços em todas as sedes do Parnaso e principalmente aqui em Teresópolis. Nesta segunda-feira foi feita uma publicação pela FEMESC, que é a Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio, destacando esses problemas aí no atual processo de concessão que vem sendo feito pelo governo federal desde o governo anterior, não é o governo atual, vem se arrastando desde o governo anterior, que, aliás, deixou terminar o processo de concessão da empresa antiga, já sabia que terminaria 3 anos atrás a concessão do parque, o antigo governo deixou terminar, o parque ficou praticamente abandonado, teve que fazer um processo seletivo às pressas para não fechar a portaria, um processo seletivo temporário, e há cerca de um ano e meio, iniciou um novo processo de concessão. Só que esse processo vem dando o que falar. Além dessa publicação aí, que destaca vários problemas aí nessa concessão, nessa nova concessão do Parnaso, que vai durar 30 anos de concessão para se explorar todo o patrimônio cultural do montanhismo do parque, abrangendo todas as trilhas de escalada, Pedra do Sino, Petrópolis, Teresópolis, parte baixa do parque e até as montanhas que têm acesso por fora da portaria, como Dedo de Deus, Escalavrado, Dedo de Nossa Senhora e Cabeça de Peixe. Em outubro do ano passado, inclusive, foi realizado um movimento aqui na cidade, um abraço ao Parnaso, né? A FEMERGE, os representantes de clubes aí do estado do Rio de Janeiro estiveram aqui na cidade, que é a sede principal do Parque Nacional, e fizeram essa movimentação toda. Através das redes sociais, a FEMERGE tem destacado o seguinte: se trata de um processo sem transparência, sem um verdadeiro debate com a sociedade, conduzido por pessoas que não conhecem o parque e a cultura do montanhismo. Na mesma publicação é frisada a necessidade de se suspender o atual processo de concessão, iniciar um novo procedimento com mais transparência e efetivamente participativo e garantir a diversidade das oportunidades de visitação, além do turismo de massa. A FEMERGE, resumindo, o termo utilizado pela FEMERGE, a Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, é que estão querendo transformar o Parque Nacional em um shopping. O tipo de administração que estão tentando empregar aqui no Parnaso é de um shopping center, não de uma unidade de conservação ambiental. Preocupa qualquer período que o parque seja administrado de maneira inadequada. Mas 30 anos
é ainda mais preocupante. Ou seja, se aprovar uma concessão com vários problemas aí, não se corrige facilmente. 30 anos. A concessão anterior, que era da empresa Hope, que foi de 10 anos, com 5 já não se queria mais a empresa, já se brigava para tirar a empresa e não conseguiram. Com 5 anos dos 10 previstos. E os últimos 5 foram arrastados, deficiência na prestação de serviços, muitas reclamações, muitos problemas para esse parque, que é o terceiro mais antigo e um dos mais importantes do nosso Brasil, né? Esperamos que realmente seja ouvida a população que frequenta o parque, e quando se fala de montanhista, porque apesar de um público, de modo geral, frequentar o Parque Nacional, é o montanhista que vive a sua essência, né? Que briga, que tem entidades aí representativas, organizadas, que lutam por um parque mais adequado, não só à prática esportiva, à prática da escalada, do trekking, do hiking, mas também voltado para a conservação ambiental. Então a gente tem essa federação, a Federação de Esporte de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, há dezenas de clubes aí no Rio de Janeiro, tem a Confederação Brasileira de Esportes de Montanha, de montanhismo e escalada, a CBME, ou seja, pessoas que se organizam para trabalhar, para brigar, para ter a voz ouvida, para que o nosso Parque Nacional não seja entregue a uma terceirização, a uma concessão que se arraste por tanto tempo e não ouvindo a comunidade que mais frequenta o parque como deve ser feito. Só para se ter uma ideia, em uma das etapas do processo de concessão, faltando 1 ou 2 dias para o prazo, as pessoas que fazem parte do Conselho Consultivo receberam uma documentação de mais de 400 páginas, com letra miúda para analisar. Isso no ano passado, em outubro do ano passado. Imagine, você analisar mais de 400 páginas, tabelas, gráfico de Excel, em um prazo curto para se aprovar ou não. Então isso já indica que algo deve ser feito. Entramos em contato com o Instituto de Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que é o responsável pela gestão não só do Parnaso, mas de todos os parques do país. E segundo a resposta do ICMBio, tudo está certo. Está sendo feito processo de concessão pública no prazo, as audiências continuam ocorrendo e até o mês de março as pessoas podem opinar. Essa é a resposta do ICMBio. Na próxima edição do Diário e também no nosso site, você terá o link lá dessa concessão pública, dessa discussão. É importante que o Teresopolitano participe desse debate. Teresopolitano, Petropolitano, quem mora em Guapimirim, quem mora em Magé, quem frequenta o parque de modo geral, porque depois, se for aprovada uma concessão que, além de causar prejuízo para a conservação ambiental e para a visitação turística, cause outros problemas, será muito difícil de reclamar, né? Então participe enquanto ainda há tempo de participar, de reclamar, de cobrar, que a gente tem esse nosso principal patrimônio. O Parque Nacional é o maior patrimônio de Teresópolis, sem sombra de dúvidas. A gente tem toda essa beleza, essa qualidade de vida aí garantida graças à conservação ambiental, é por conta do parque, que foi criado em 30 de novembro de 1939. Olha só quanto tempo de história, quanto tempo de pesquisa aqui na cidade. Não pode se jogar para o lado de qualquer maneira, de uma hora para outra. Bom, essas e outras notícias você vê também no nosso site, que é o netdiario.com.br, e se houver atualização, novidade, antes de um próximo boletim informativo, além da nossa página, tem aqui a barrinha de notícias da Diário TV, as redes sociais, Facebook e Instagram. E você que acompanha o trabalho aí pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e fique sempre bem informado. Até breve!